gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vem aprender mais a palavra de Deus aí? Então, vocês estão no lugar correto, na oportunidade propícia para isso, né? Hoje, então, culto de ensino, e temos hoje, então, a responsabilidade de trazer o ensino para a igreja. A lição hoje é a lição de número 5, a Santíssima Trindade. Quantos aqui já ouviram falar da Santíssima Trindade? Amém? Todo mundo aqui percebe, conhece da Santíssima Trindade? Então hoje nós vamos aprender mais um pouco a mais dela, né? Reforçar aquilo que a gente já sabe porventura. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 6, e 2 Coríntios, o capítulo 13, a revista ela menciona o versículo 13, mas como correção é o versículo 14, né? Que é o versículo correto, de 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 14. O nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 28, o verso 19 somente, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, no tocante ao título da lição, né, que fala sobre a Santíssima Trindade, nós vamos aprender acerca dessa doutrina, que é a Trindade. E um dos textos, né, que a teologia, que os estudiosos enfatizam como um texto muito relevante para explicar essa doutrina da Trindade, se encontra em Mateus 28, 19, porque ali ele consegue mencionar os três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um dos textos, né, para contextualizar isso aí, depois que Jesus cumpriu todo o seu propósito aqui de vir à terra como Deus, percorrer aqui, e tudo isso, sofrer, ser crucificado, ressuscitar. Então, quando ele ascendeu aos céus, ele então deu esse mandamento, essa ordenança para os discípulos, aquilo também que não só pertence àqueles discípulos, né? Mas isso também é um estatuto, digamos, perpétuo. Isso também vale para nós também nos dias de hoje, e até que Cristo volte, isso ainda valerá. E aí ele disse isso, portanto, ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nossa verdade prática nos diz o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Igreja, verdadeiramente, né, falando, essa verdade prática, se a gente lê ela de forma rápida, a gente não consegue compreender a profundidade que é revelada nela. Se você lê assim de forma rápida, né, sucinta, assim, você não consegue entender. Mas ao mesmo tempo, se você ler ela muito devagar, né, pausadamente, meditando, talvez pode haver alguma falta de entendimento. Porque há de observar o que está escrito. É dito: cremos em um só Deus. Quantos aqui creem em um só Deus? Amém? Nós cremos nisso. Aí ele continua falando a verdade prática: eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mas aí você fala: pera lá, é um Deus, mas tem três pessoas, então não seria mais de um Deus? Começa os questionamentos. E aí ele então informa quem são essas três pessoas. Ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele talvez piora ou melhora, né, a situação, que ele fala iguais em substância, glória, poder e majestade. E aí isso ao longo do tempo que a gente vai estudando, a gente fala: mas como isso pode? Como isso é possível? Então esse que vai ser a grande característica da lição de hoje, né? No decorrer da lição nós iremos entender o que essa verdade prática, se for lida de forma rápida, a gente não consegue entender a profundidade, porque é algo muito profundo, mas se a gente lê de forma também devagar, a gente fala: pera, não estou conseguindo compreender isso plenamente, só pela verdade prática, né? Mas graças a Deus tem toda a lição para a gente poder perceber. Então a doutrina da Trindade, ela realmente tem uma certa dificuldade de ser entendida e principalmente também de ser explicada, pela sua complexidade. Ela é bem complexa. Eu, quando recebi a liturgia, né, quando eu iria ministrar, eu fui ver então na revista, fiz os cálculos, vou ministrar a lição de número 5. Aí eu fui ver o título, estava lá Santíssima Trindade, eu falei: tudo bem, eu percebo. Assim como eu perguntei para vocês aqui se vocês conheciam a Santíssima Trindade, todo mundo falou: conheço. E eu logo de cara eu falei: eu conheço a Santíssima Trindade, vai falar sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu tenho alguma certa noção. Mas quando eu me deparei com a lição, e eu fui a fundo, e eu mergulhei nisso, eu vi que eu não percebia quase nada disso, porque é algo muito complexo, é algo de muita profundidade. E aquilo que você, que eu conhece, com certeza é uma fração do que representa a Santíssima Trindade, né? Então, parte disso, dessa falta de compreensão, é pelo fato de que Deus, Ele é soberano, né, sobre tudo.
né? Então é difícil entender essa perspectiva, porque qualquer exemplo que eu possa dar acerca da Trindade, acerca de Deus, seja ele o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, será pouco se comparado ao que realmente significa isso, né? Inclusive, né, acerca disso, lá em João, capítulo 17, o verso 3, é a oração sacerdotal, onde Jesus, nós reconhecemos, né, entendemos que Ele também é Deus, Ele faz uma oração para Deus Pai. Ou seja, é Deus falando com Deus, né, digamos. E aí Ele então faz essa oração, e no verso 3 do capítulo 17, Ele fala o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviaste. Então Ele dá um padrão para a gente aqui, Ele dá um entendimento para a gente, e nós precisamos de uma vida eterna para poder conhecer a Deus. Só é suficiente mesmo a vida eterna. Então tudo que você já aprendeu até agora, tudo que você vai aprender enquanto você estiver nessa terra, ainda é nada se comparando a Deus. E nós temos que entender que a Santíssima Trindade fala de quem? Fala de Deus, porque fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então a vida eterna que é o suficiente. E aí que eu disse que há grandiosidade, porque a gente estuda, se aprofunda, busca aprender mais, mas isso não é suficiente, porque isso é algo muito complexo, é algo muito profundo, é algo muito intenso da parte do Senhor. Eu ouvi uma analogia, né, uma explicação acerca de alguns atributos de Deus. E um dos atributos de Deus, por exemplo, é a eternidade, que ele é eterno. Amém? E aí vocês têm que entender de como grande é todos os atributos, é todas as características, é todo o ensino, é todo, né, o entendimento acerca das coisas de Deus. Ele fala que, por exemplo, se eu tiver 2 bilhões de anos e eu tirar 3 mil anos desses 2 bilhões, vão continuar sendo 2 bilhões de anos? Eu tenho 2 bilhões de anos e eu vou tirar 3 mil anos desses 2 bilhões de anos. Vão continuar sendo? Não, vai ser menos. Eu não sei exatamente o número que vai ser, mas vai ser menos. Mas quando eu falo de eternidade, se eu tiver eternidade, que é a representação de Deus, e eu tirar 2 bilhões de anos da eternidade, vai continuar sendo eternidade? Vai continuar sendo eternidade. Então, isso é só um exemplo das características acerca de Deus. Então, quando eu falo do amor de Deus, também incomparável. É uma coisa que nós não conseguimos compreender plenamente. Quando eu falo da soberania de Deus, você também e eu não conseguimos compreender plenamente. E acerca da Trindade, isso de forma plena, de forma total, nós não conseguiremos compreender. Isso, a vida eterna é feita para isso. Porque a partir de agora, até a eternidade, nós iremos aprender acerca dos atributos, das características, daquilo que define Deus. E a Santíssima Trindade é uma dessas coisas que define a Deus. Amém? Glória a Deus? Vamos seguir então. Nossa introdução fala o seguinte: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque, né, da presente lição de hoje. Então, de forma introdutória, ela se inicia falando o seguinte: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Então, nós temos que definir primeiramente aí o termo Trindade, né? Estamos no ano da leitura da Palavra de Deus. Quantos aqui estão lendo a Palavra de Deus aí? Vocês estão seguindo o cronograma aí que a nossa levita Jamília está mencionando lá nos grupos, né? E quantos aqui já leram a palavra Trindade na Bíblia? Pode se manifestar. Eu vou falar para a câmera não filmar você. Ninguém leu, e graças a Deus que ninguém leu, porque se você tivesse lido, eu ia falar para você trocar de Bíblia, tá bem, irmão? Porque realmente você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, né? E aí, como eu disse lá no início, na nossa verdade prática, eu falo, mas espera lá, então é uma doutrina, mas não está na Bíblia? Como é que a gente segue? E ainda por cima a revista fala que é a verdade mais crucial. É algo de extrema importância a gente aprender sobre a doutrina da Trindade. Mas não está na Bíblia essa palavra Trindade. É óbvio que a palavra, como eu mencionei, não está, você não vai conseguir achar. Porém, a ação, o significado, o conceito, né, o entendimento que essa palavra retrata, ela é composta, tem fundamentos bíblicos. Inclusive eu mencionei que o texto áureo, por exemplo, é um desses textos que traz, né, o enfoque, traz a característica, né, traz o conceito acerca da Trindade. Então o termo Trindade, de forma também introdutória, ele foi mencionado pela primeira vez por Tertuliano. Ele foi um dos pais, né, do início da igreja ali, primitiva, ali no século I, mas só em 325, ou seja, no terceiro século pós-Cristo, né, foi confirmado como doutrina no Concílio de Nicéia. Então isso ao longo dos anos,
os estudiosos, né, o pai da igreja, ali, as pessoas que buscavam aprender, sendo inspirado, ministrado pelo Espírito Santo, chegaram a essa definição da Trindade, que é uma doutrina hoje crucial, de extrema importância você entender, porque a doutrina da Trindade nada mais é do que saber quem é Deus. Porque se você observar no Antigo Testamento, ou melhor, na época de Jesus Cristo, o que motivou ele a ser crucificado? Um dos principais motivos era a falta de entendimento da Trindade. Porque se eles soubessem que Jesus era Deus, eles não tinham crucificado Jesus. Então a falta de entendimento de que Jesus também era Deus, porque muitas das vezes, quando Jesus falava, por exemplo, está perdoado os teus pecados, eles questionavam, mas só quem pode perdoar é Deus. Mas Jesus é Deus, Ele pode perdoar pecados. Então a falta de compreensão de que Jesus era Deus levaram eles a crucificar. Então entenda, se você não entende o que é a Santíssima Trindade, porventura na mesma época de Jesus, você poderia ser um daqueles que ia gritar, crucifica-o. Então é de extrema importância a gente entender acerca da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Essa doutrina então, ela não é à toa, não é de forma leviana. Ela tem base, tem fundamentos, como eu mencionei. Então, essa doutrina, desde Gênesis a Apocalipse, a gente consegue identificar elas. Tem diversos textos e unindo eles, porque a Bíblia ela não é avulsa, ela se completa. Então, a gente consegue contemplar a Santíssima Trindade. Então, por exemplo, tem um texto também que é muito usado, eu já mencionei que Mateus, o capítulo 28, acerca do Ide, batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É um texto que enfatiza isso. Mas, por exemplo, quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 1, verso 26, fala o quê? E disse Deus, o próprio Senhor disse isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse texto, ele está botando as pessoas no plural, porque Deus não disse, e disse Deus, eu faço o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele diz no plural aqui, tem mais pessoas, façamos, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse texto, ele não traz de forma clara a Trindade, mas ele traz uma questão de provocar você um estímulo para você procurar. Mas espera lá, Deus não é só um? Então por que ele falou façamos? Porque a nossa imagem, porque a nossa semelhança. E aí ao decorrer de que você vai avançando, estudando e aprendendo mais a palavra de Deus, você vai tendo um entendimento de que Deus, ele é trino, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, eternamente descrito na palavra de Deus. A nossa introdução também continua, Mas como conciliar então, nós já aprendemos que a doutrina da Trindade ela não está na Bíblia, mas ela tem base bíblica e ela é de fundamental e crucial importância para nós como cristãos, porque ela define quem Deus é, ela revela que Cristo é Deus, ela revela que o Espírito Santo é Deus e que Ele é um Deus único, por mais que seja composto de 3 pessoas distintas. Mas aí ela continua dizendo, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade. E aí, então, na última aula, na terça-feira, melhor dizendo, o nosso diácono aí, Danilo, ele trouxe, então, um entendimento acerca do que é o monoteísmo. Ele falou que monoteísmo, a etimologia, ela tem origem grega, é dividida em 2 partes, mono significa único e tel significa Deus, ou seja, um único Deus. Então, isso que é a nossa crença. Quantos aqui acreditam em um só Deus? Então, nós somos monoteístas, nós acreditamos em um só Deus. E por isso eu mencionei anteriormente que existe essa dificuldade de se explicar, porventura, porque a Bíblia não confunde. Não é que a Bíblia confunde, essa falta de entendimento nosso não é porque a Bíblia confunde, é porque nós somos limitados mesmo em aprender algumas situações. O evangelista Ícaro acabou de mencionar aqui que ele estava no mundo outrora, e aí no determinado culto, lá em cima do monte, ele foi ministrado e ele enxergou a bondade de Deus ali, o amor de Deus, a graça de Deus. E aí, talvez, porventura, nem sequer a pessoa pregou ali, mas um louvor em alguma situação, não sei exatamente a situação que aconteceu, mas o Senhor se manifestou de forma distinta para ele ali. O Pai, o Filho, o Espírito Santo ministrou na vida dele. Então, como explicar isso? Uma pessoa que outrora estava ali, alguns dias atrás, no lamaçal do pecado, e de repente ele é transformado. Tem coisas que é mistério de Deus. Tem coisas que é profundas, que é intensa, que eu, com minha melhor analogia, com a melhor profundidade, com o melhor estudo, com a minha melhor oratória possível, não vou conseguir explicar na sua ênfase, na sua totalidade. Somente o Espírito Santo está aí, e Ele está aí para isso mesmo, para ministrar na minha e na tua vida, Então, tem uma frase que é dita o seguinte, Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça, tente negá-la e perderá a alma. E é sobre isso. Muitas vezes a gente vai tentar explicar isso,
E porventura você não vai chegar na sua totalidade mesmo de entendimento nisso. Mas, ao contrário também, porque a gente não pode ser o extremo, né? A gente também não pode negar ela, porque você perderá a sua alma. E negar ela é não reconhecer que Deus, que Jesus é Deus, e não reconhecer que o Espírito Santo também é Deus. Amém? Mas isso tudo que eu tenho mencionado aqui, eu acredito que isso torna o Evangelho mais poderoso ainda. Porque isso prova que não tem como ter sido uma invenção do homem, porventura. O homem não teria capacidade de inventar isso, um Deus trino, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, a mesma substância, e é o mesmo poder, a mesma glória, é abrangido para todos. O ser humano não tem capacidade de inventar isso. A gente vê isso na história. Não existe nada semelhante ao nosso Deus, que é trino. Todos eles são um Deus único, exclusivo, um Deus de anarquia, um Deus de superego. Nenhum é comparado com o nosso Deus. Então isso torna o Evangelho ainda mais poderoso e mais real e mais palavra de Deus. Glória a Deus. Primeiro tópico, né, aliás, tem o título Construções Bíblicas Trinitárias, e o primeiro subtópico é a unidade da Trindade. Eu quero pedir à igreja para me auxiliar no 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, o primeiro subtópico, a unidade da Trindade. Então, a revista ela inicia falando, uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus. E a leitura na qual ela fala, a passagem na qual ela menciona é 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 6, que também é um texto também que é, junto com os demais que já citados aqui, que dá ênfase acerca da Trindade, acerca da notoriedade da Trindade no contexto da palavra de Deus. Então, lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, nesses 3 versículos aqui lidos, a gente vê a menção tanto do Espírito, tanto do Senhor Jesus Cristo, quanto de Deus. Então, é um dos textos, né, que enfatiza isso, né? A revista ela continua dizendo, ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. Esse é o entendimento que a gente tem, porque é uma unidade onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles é composto, o que a revista chama, e a teologia como todo chama, de essência e substância, o que faz eles serem uma unidade. Eu queria, com melhor entendimento, chamar de propósito, aquilo que motiva. Então, aquilo que motiva o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é o propósito que eles têm. Eles têm um único propósito, isso que faz eles seguir pelo mesmo caminho. Eles terem a mesma intenção, a mesma motivação que leva tanto o Pai a fazer alguma coisa, tanto o Filho a fazer alguma coisa, tanto o Espírito a fazer alguma coisa, é por causa disso, porque eles têm a mesma essência, eles têm a mesma substância, então eles têm o mesmo propósito que liga eles. Claro que em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, porque ao longo da história, quando nós lemos a palavra, a gente vê que Deus, por exemplo, ele tem muita relevância aonde? No Antigo Testamento. A gente vê maior relevância de Deus no Antigo Testamento. Quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê a todo momento falando sobre quem? Sobre Jesus. E após Jesus, então a gente vê que o Espírito Santo teve a maior relevância ali, porque eles atuaram ali de formas distintas cada um. A gente consegue perceber isso, né? Então seria 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, com a mesma substância, que eu defino o melhor entendimento como propósito, mas que eles se manifestam de forma diferente. E eu acho interessante como finaliza a lição, porque ela diz ali no final, é a unidade na diversidade. E nessa diversidade o quê? De manifestação. Ou seja, vai existir situações e atuações desse Deus Pai, desse Deus Filho, desse Deus Espírito, mas o Espírito, mas o Senhor, mas o Deus, ele é o mesmo. Por quê? Porque eles são unidade. Por mais que a manifestação é diferente,
né, o que a lição vem nos propor dessa unidade é que eles são o mesmo. São manifestações diferentes, mas eles são os mesmos. Porque eles são o mesmo em poder, em glória, em majestade, né, em relevância, eles são únicos, né? E isso é de muita importância, né, nós chegamos a esse entendimento, porque o mundo, ele prega isso ao contrário. Eu disse que são pessoas distintas, mas que eles têm o mesmo propósito. Jesus talvez não, Jesus é distinto de Deus, e o Espírito Santo é distinto de Jesus, e assim os três são distintos, mas eles têm o mesmo propósito, porque eles têm a mesma essência, eles têm a mesma substância. Mas no mundo, isso é pregado de forma distinta, de forma diferente. Ou seja, são pessoas assim, distintas, diferentes, como cada um de nós aqui, mas com propósitos também diferentes. E aí onde é que a gente chega? Imagina uma igreja composta de pessoas distintas e tudo bem, mas se nós, cada um aqui, tivesse um propósito diferente, se nós não tivéssemos o mesmo propósito, se nós não seguíssemos o mesmo entendimento aqui, onde é que a gente ia parar? Porventura a gente não ia chegar muito longe, porque a essência, porque a substância que nos traz a unidade, ela não tem. Então é o que o mundo tem pregado isso, e eles chamam muito de autenticidade, né? Seja autêntico, você tem que ser uma pessoa autêntica, uma pessoa diferente, para você, né, se sobressair, você tem que ser uma pessoa diferente, fazer coisas diferentes. Mas quando a gente fala do reino, né, a gente sim pode ser pessoas distintas, mas a gente tem que ter a mesma essência, a mesma substância, ou seja, o mesmo propósito. E isso, de certa forma não, isso é bíblico, eu enxergo isso na palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 4 ao 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o contexto disso aqui é Paulo falando disso. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, e nós somos diferentes. Nós fomos chamados para ser diferentes mesmo. Você tem sua diferença, eu tenho a minha, cada um tem sua diferença. Mas na finalidade nós temos que ter a mesma essência, a mesma substância. Nós temos que ter o mesmo propósito. E é isso que nos torna a unidade como igreja. É isso que nos dá a comunhão necessária para isso. A gente enxerga isso, por exemplo, no Jesus, quando ele escolheu os apóstolos. Ele não escolheu somente pescador. Seria mais fácil para ele, porventura. Ele poderia falar uma parábola só de pescador. Ficar todo o tempo só falando de pescaria, né? Pesque isso, pesque aquilo, faça só parábola de pescaria, porque seria 12 pescadores. Era mais fácil. Pescador que não faltava naquela época. Mas ele escolhe pessoas diversas. Mas ele reuniu pessoas diversas e com o mesmo propósito, com a mesma essência, ele ministrou na vida deles. Tenham a mesma essência, tenham a mesma substância, tenham o mesmo propósito. Ele escolheu cobrador de imposto, ele escolheu traidor, ele escolheu pescador, ele escolheu um zelote, ele escolheu diversas pessoas. A diversidade não é problema, o problema é a diversidade quando você não está ligado no propósito. Nós temos que ter o mesmo propósito que a palavra de Deus nos instrui. Tem uma frase que diz o seguinte: a beleza da igreja não está em sermos todos iguais, mas justamente no fato de sermos um enquanto somos diferentes. Essa é a beleza da igreja, nós sermos diferentes, mas nós sermos um, porque nós temos o mesmo propósito, a mesma intenção, a mesma visão. Tem um lema aqui na igreja, eu particularmente não decorei ainda, mas que fala algo semelhante a isso, né? Tá vendo? É uma só coisa aí. Amém? Então é algo que foi profetizado e tem se cumprido aí. Amém? Então vamos avançar. Glória a Deus, igreja. Segundo subtópico, a bênção apostólica. A igreja também está me auxiliando, por favor, no 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, sobre a bênção apostólica aqui. Quantos já ouviram a bênção apostólica? Dá um glória a Deus aí.
Amém. Então, nós, todo final de culto, né, nós temos esse padrão, né, essa doutrina de sempre abençoar os irmãos com a bênção apostólica, né, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 14, diz o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E aqui no final a gente canta, né, o amém. Mas a revista ela fala o seguinte: há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal. Esse paralelismo com a bênção sacerdotal é mencionado lá em Números 6, 24 a 26, e é dito o seguinte lá: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim como a nossa bênção, né, apostólica, todos os finais de culto, despedindo o povo, assim também acontecia também com a bênção sacerdotal. Sempre após, né, um sacrifício ali, aquele culto que acontecia naquele momento, o sacerdote também abençoava o povo, levantava as mãos, e o povo possivelmente também, né, recebia aquela bênção ali e eram despedidos. O que eu acho curioso, porque ele fala que é um paralelismo, algo que relembra, e realmente relembra, mas o que eu acho interessante é que 3 vezes ele menciona a palavra santo. E possivelmente, se ele mencionasse somente uma vez, eu acho que nós teríamos entendimento que estava falando do Senhor. Mas aqui ele menciona 3 vezes, né, nessa bênção sacerdotal. E na Bíblia não existe coincidência, né? Algum motivo tem para isso. E eu acredito que é uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque cada um é Senhor, cada um é Deus, cada um merece glória, merece honra, merece majestade sobre a vida de cada um. Então ele menciona 3 vezes na bênção sacerdotal no Antigo Testamento. Isso, de certa forma, é algo ali que tem a sua simbologia, sim, acerca da Trindade, né? E a revista ela continua: não parece haver aqui a intenção de explicar a doutrina da Trindade. Eu concordo também com o autor, não acho que o texto da bênção apostólica ele tem a intenção de explicar a doutrina da Trindade. Ele menciona, né, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Não parece ser uma explicação, mas sim, eu entendo que parece que não é para explicar, não é para provar a Trindade, mas eu entendo que é transmitir um sentimento para você poder sentir a Santíssima Trindade. Porque melhor do que você aprender, e o que você está acontecendo aqui é aprendendo, isso é bom também, mas melhor do que você aprender acerca da Trindade é você poder sentir a Trindade. Então, voltando para o texto, então melhor do que você aprender sobre graça, quando que surgiu, como surgiu, qual o tamanho, qual a proporção da graça, é você sentir a graça de Jesus. Melhor do que você aprender qual o significado, qual o original da palavra amor de Deus, quando surgiu, porque Deus ama, quem ama mais, Deus, isso, aquilo. Melhor do que você aprender todas as características acerca do amor de Deus, é você também sentir o amor de Deus. E isso também vale também pela comunhão do Espírito Santo. Melhor do que você aprender como ter comunhão, como isso, como aquilo, é você exercer, ter plenamente a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo. Porque foi isso que também, volto a repetir o que o nosso evangelista disse aqui. Ele teve um encontro ali e aquilo foi revelador para a vida dele, foi transformador. Porque eu posso realmente explicar da melhor forma possível aqui. Mas se o Espírito Santo não ministrar sobre a sua vida, você vai sair da mesma forma que entrou aqui. Talvez com um pouco mais de informação. Mas talvez eu fale meia dúzia de palavras, mas você sentiu a graça. Mas você sentiu o amor de Deus. Mas você sentiu a comunhão, o relacionamento que o Espírito Santo quer com a tua vida, você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, né? Fala então: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam. Em outras versões falam: estejam com todos vocês. Então é uma ação de transmitir algum sentimento, que isso esteja dentro de você, que você sinta a graça, que você sinta o amor, que você sinta a comunhão da intimidade, do relacionamento que o Espírito Santo tem para proporcionar nossas vidas, né? Então isso é o sentimento que a bênção apostólica passa para a gente. Então a bênção apostólica ela não veio provar, como o autor mesmo mencionou, e eu também concordo com ele, mas ele nos veio sentir a Santíssima Trindade. Então todas as vezes que você estiver acabando o culto, não banalize essa bênção. Medite nela, feche seus olhos e sinta a graça. Sinta o amor, sinta a comunhão. Que aquela bênção está sendo manifestada, que está sendo profetizada sobre a vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, construções bíblicas trinitárias, o subtópico número 3, o Deus trino e uno revelado. Temos aqui a diversidade de operações e funções na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte de nossa fé e esperança.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsistem desde a eternidade em uma só substância indivisível, mas manifestam na história salvífica em formas pessoais e distintas. Então, o subtópico número 3, o Deus Trino e Uno revelado. A lição, ela fala aí no meiozinho dela, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Nós já aprendemos isso, que eles são iguais em quê? Em poder, em glória e majestade. E eles subsistem desde a eternidade, né? Então, desde a eternidade, o Espírito Santo não apareceu no Novo Testamento. Jesus não apareceu também no Novo Testamento ali a partir de Mateus. Eles existem desde a eternidade. Aleluias. Então, mas eles são manifestos na história salvífica em formas pessoais e em funções distintas. Então, a revista ela fala de uma unidade em poder, em glória e majestade que ambos têm, e isso tem que ser bem entendido da parte de cada um, porque isso é acerca da igualdade sobre eles. Porque, porventura, a gente pode ter o hábito da nossa cultura de entender uma certa hierarquia. Porque no nosso conceito a gente entende que numa casa, por exemplo, o pai, ele é maior do que o filho. Amém, igreja? Numa casa, porventura que eu falar, minha filha tende a obedecer. Mas aí quando a gente vai ver essa questão, a gente pensa então que existe uma hierarquia ali, que Deus ele é maior, mas a palavra de Deus e a revista também nos proporciona isso, esse entendimento. E o poder que existe em Deus, Jesus também tem. E o poder que o Espírito Santo tem, Deus também tem. Que a majestade, que a glória que cada um merece, todos merecem igualmente. Esse torna eles uma unidade. Aleluias. Mas eles foram então revelados, eles foram manifestos, né, de formas distintas. Eu já mencionei anteriormente, né, que Deus mais com ênfase no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e o Espírito Santo após Jesus, e até nos dias de hoje ele é muito citado, por exemplo, né? Mas a sua manifestação para a gente, a revista menciona, foi de forma pessoal e distinta. Então, cada um de nós tem uma compreensão aí, tem uma manifestação que foi do Espírito Santo. Um sentiu o Espírito Santo de uma forma, outro sentiu de outra, porque eles se manifestam de formas distintas e pessoais. E a gente tem uma percepção dessa manifestação de cada um. Obviamente, cada um aqui eu tenho o entendimento e eu tenho o achismo de entender que vocês percebem que eles se manifestaram de forma diferente. Vocês conseguem compreender isso? Eles se manifestaram de forma diferente. Isso eu acho que é desnecessário explicação, né? Mas existe um grande perigo, né, no fato da gente receber a revelação de forma distinta entre ambos, né? Porque, como eu mencionei, na nossa cultura a gente entende que o pai tem uma relevância maior sobre o filho. É a cultura nossa, a gente cresce nessa cultura. A gente aprendeu desde pequeno que o pai tem que obedecer o pai e tal, e isso cresceu nesse âmbito, né? Mas existe um problema da gente olhar para a Santíssima Trindade e não comparar ela com a gente, porque estamos falando de Deus, nós somos criatura. Nosso contexto é diferente do contexto do céu, do contexto de Deus, o Criador dos céus e da terra. E aí, porventura, esse entendimento você pode perceber que talvez exista uma pessoa mais importante, ou uma pessoa maior, ou uma pessoa melhor entre os três. E não existe isso, né? Logo de cara, então, aprenda que não existe maior, melhor, mais importante. Os três têm a mesma relevância, merecem o mesmo poder, a mesma glória, e são dignos da mesma majestade. E Jesus, ele combateu isso certa feita. Jesus, ele foi indagado certa feita pelos discípulos quem era o maior, né, no reino dos céus. Lá em Mateus 18, do 1 ao 4, diz o quê? Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Verso 4: portanto, ó o padrão, quem, né, tem relevância no céu, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. Então o padrão do céu é humildade. Quanto mais humilde você é, lá no céu você é considerado uma pessoa grande, uma pessoa maior. Aleluia. Tim Keller, um grande escritor aí, teólogo, ele escreveu que a Trindade é como se fosse uma dança. Ele deu uma analogia, né, para melhor compreensão. Ele disse que é como se fosse uma dança entre os três. É onde Deus glorifica Jesus, Jesus glorifica o Espírito glorifica Deus, e eles ficam nessa dança eternamente, um glorificando o outro, olhando para o outro e falando: você que é santo, não, você que merece glória. O quê? O padrão do céu, o padrão dos três é o quê? Humildade. Eles não pegam a glória para eles. Deus olha para o Espírito Santo e fala: não, você que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Espírito olha para Deus e fala: e nenhum se orgulha. Porque eles ficam nessa dança eternamente, um declarando sobre o outro a santidade,
a glória, a majestade, o poder que cada um tem. Então, a analogia que ele trouxe, eu acho que exemplifica de forma interessante. Inclusive, quando a gente vai para Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8, é declarado lá em Isaías: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Em Apocalipse 4:8, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, novamente, não é coincidência, mas 3 vezes é mencionada a palavra Santo. Então, a referência também a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito. Um fica olhando para o outro e declarando: você que é santo. Não, você que é santo. Tu que é santo, tu que é... Porque essa é a humildade que prevalece ali. Então, o Deus é sim trino e foi revelado com o mesmo poder, a mesma glória e a mesma majestade. Não existe ego, não existe, né, maior, não existe melhor. Os três, com humildade plena, né, eles reconhecem, né, a soberania deles todos. E isso, se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito reconhece, isso cabe a nós também reconhecer, igreja. Cabe a mim e a você reconhecer que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito são merecedores de toda a honra e de toda a glória, porque eles são um, por mais que são 3 pessoas distintas. Glória a Deus. Avancemos. O Deus Trino, segundo subtópico, e Uno, né? A primeiro subtópico é uma questão crucial. A Bíblia me auxiliando, a igreja me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, nosso segundo subtópico, o Deus Trino e Uno. O primeiro subtópico é uma questão crucial. Nós já aprendemos anteriormente que essa questão de aprender acerca da Santíssima Trindade é algo de crucial, é algo de muita importância, porque isso é quem Deus é. Então, esse subtópico ele traz afirmações, por assim dizer, 2 dignas de nota, e eu confesso da sua atenção. A primeira é que ela fala que é a afirmação de que Jesus é Deus. O subtópico nos propõe isso. Ele fala assim: a Bíblia nos mostra com clareza mediana a divindade do Filho. E aí ele cita um texto, comprovando que a própria palavra de Deus, ela confirma isso. Não é invenção, não é achismo. A palavra de Deus fala que Jesus é Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, o verso 1, e aí o decorrer de todo o texto, mas o verso 1 diz o quê? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então aqui de forma bem simples, eu acho que todo mundo consegue ter a compreensão, porque a palavra de Deus diz: ele estava com Deus e ele era Deus. E esse texto não mencionou o nome de Jesus, mas a gente entende que a palavra e o verbo aqui mencionado no decorrer de todo o texto vai falar acerca de Jesus. E ainda enfatiza que desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então revela a eternidade, que Deus não foi criado. Deus existe na eternidade, juntamente com Deus Pai, juntamente com o Espírito Santo. E esse Deus, como eu mencionei no subtópico anterior, o padrão do céu é a humildade. E aí, então, a gente vê que ele chegou o maior ápice de humildade, que ele habitou, ele morou, ele andou, ele permeou juntamente com nós, com a criação. Lá em Filipenses diz o quê? Que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas ele esvaziou de si e veio andar juntamente aqui com os seres humanos. Então foi um nível de humildade total. Ele é Deus, ele não tinha necessidade nenhuma disso. Mas por amor, por graça, por mim, por você, por todos aqueles que acreditam nele, ele se colocou nessa situação de humildade. E na segunda afirmação que a revista nos propõe é que também o Espírito Santo também é Deus. E a revista fala: as Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis que vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso se encontra lá em 1 Coríntios 3,16. É outro texto também que explica
e Espírito Santo também é Deus. E aí então afirma a Trindade. São textos que vão afirmando, igreja. Não existe um texto específico. Toda a Bíblia ela vem permeando, ela vem trazendo esse entendimento para a gente. Então por isso que é importante ler a Bíblia toda. Porque se a gente olhasse, tem um texto, aí você só se baseia naquele texto. Então é importante você ler a Bíblia toda, porque de Gênesis e Apocalipse você vai ver alguma menção. Uns de forma mais clara, outros de forma mais subjetiva, mas todos têm alguma menção acerca da Trindade. Tem um texto também que eu acho também que ele enfatiza muito acerca do Espírito Santo ser Deus. Quantos aqui conhecem a história de Ananias e Safira? É uma história muito conhecida, né? Mas lá em Atos 5, 3, 4, o capítulo 5, verso 3 ou 4, após a igreja primitiva ali, eles são ministrados ali a doarem, a ser generosos uns para com os irmãos ali. E aí Ananias e Safira, inspirados por outros irmãos, também vendem um determinado terreno deles, uma propriedade, e eles vão levar então uma parte daquilo que eles ganharam com a venda. Só que eles não levam o valor que era o justo a entregar para o Senhor. E aí então acontece um diálogo onde Pedro então enfatiza que o Espírito Santo é Deus. Ele fala no verso 3: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? A Bíblia fala que Ananias mentiu para quem? O Espírito Santo. Aí continua: e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. No verso 4: ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Aí Pedro finaliza: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então lá no início ele mencionou que ele tinha mentido para quem? Mas aqui no final ele termina finalizando: você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, dando a entender que o Espírito Santo também é Deus. Então é mais um dos textos que traz esse entendimento. E aí eu mencionei que Jesus então ele se humilhou, e aí ele permeou, andou, morou, habitou em nosso meio, mas agora, o Deus então ele habita não entre nós, mas dentro de nós. Então é outro nível de humildade, porque agora o Espírito Santo sendo Deus, ele foi enviado para habitar dentro da gente. Então eu sou capaz, você tem a capacidade, tem a oportunidade, o privilégio do Espírito Santo caminhar dentro de você, ao lado de você, junto com você. Glória a Deus. Então a lição ela traz, depois nós chegamos a essa compreensão de que Jesus é Deus, de que o Espírito Santo também é Deus, ela traz uma pergunta no finalzinho dela: como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor? Esse monoteísmo que o Senhor mencionou é lá em Marcos 12, do 29 ao 30, e ele sendo indagado pelos mestres da lei, eles perguntam: qual é o maior mandamento? E aí Jesus então responde no verso 29, respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então aqui Jesus, ele poderia muito bem dizer, porque nós já aprendemos, quantos aqui entendem que Jesus é Deus? Quantos aqui reconhecem que Jesus é Deus? Então vocês reconhecem, talvez pelo que eu expliquei, ou talvez pelo que vocês já sabem ao decorrer dos anos de crente, mas todos reconhecem que Jesus é Deus. Então nesse assunto aqui, quando Jesus responde qual é o maior mandamento, Jesus fala: o mais importante é esse: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Mas Jesus poderia dizer que o maior mandamento era ouvir Ele. Ele não é Deus também? Ele poderia muito bem falar assim: o maior mandamento é me ouvir. Como ele também, certa feita, usou desse status que ele tem, ele perdoou pecados. E essa atitude é para quem? Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Nesse momento aqui, ele poderia muito bem falar assim: o maior mandamento é me ouvir. Claro que ia provocar um alvoroço ali, uma situação, assim como quando ele perdoou os pecados, mas ele também poderia muito bem dizer isso. Mas o padrão do céu é o quê? Humildade. O padrão que Deus rege ali, que Jesus tem, que o Espírito Santo tem, é de humildade. Então ele joga essa responsabilidade, ele joga essa glória, essa majestade, esse poder para quem? Para Deus Pai. Mas lá na frente a gente vê que isso é oposto. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos ouviram do céu, o Pai, agora o Deus Pai falando para os discípulos. Está naquele momento ali, Pedro, Tiago e João ali, no monte, só para contextualizar. E eis que eles veem então Jesus juntamente ali com Moisés e Elias. Eles ficam impactados por aquilo. E aí Pedro logo fala: vou construir uma tenda para cada um de vocês. E aí de repentemente a voz do céu vem, porque Pedro naquele momento ele teve a infelicidade de comparar Jesus com Elias e Moisés. E Jesus
é Deus. Elias e Moisés teve sua importância, eles são homens, né, dignos de honra, mas a glória, a majestade, o poder pertence a Deus. E aí Jesus naquele momento vem, lá em Mateus 17:5 e fala: enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Lá anteriormente, Jesus no mandamento falou para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei ouvirem Deus, mas aqui agora Deus fala para aqueles discípulos ouvirem Jesus. Porque é uma troca de humildade, é uma troca de um dar glória, de um declarar sobre a vida do outro. Este é o padrão do céu. E aí não acaba por aí, porque quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo, ele disse para eles ouvirem quem? O Consolador. Então Jesus, antes de ascender o céu, ele disse lá em João 16, 12, 13: tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Verso 13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então agora, né, o que temos regendo a gente é nós ouvirmos o Espírito Santo, porque ele está aí, ele foi enviado para isso. E nós possamos estar sensíveis a essa voz. Então, uma frase que eu li recentemente fala: na Trindade, o Pai é Deus acima de nós, o Filho é Deus entre nós e o Espírito é Deus em nós. Estamos cercados de perfeito amor trinitário. Glória a Deus por isso, igreja. Então, para finalizarmos, o último subtópico, a Trindade, é dito o seguinte, a lição: a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu e ele. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Então, o segundo subtópico para finalizarmos, a revista fala que a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Então, já mencionei algumas coisas aqui. Então, lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, a gente tem um spoiler, podemos assim dizer, a gente tem uma menção acerca da Trindade, e a Bíblia também, lá em Apocalipse, o último capítulo 22, também tem uma menção acerca também dessa Trindade, né? Só para relembrar, né, esse spoiler que eu disse no início da Bíblia, Gênesis 1 ao 26, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu já falei alguma perspectiva acerca disso. Outro texto que a lição enfatiza acerca da Trindade é Mateus 28, 19, né, sobre o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Também é mais um texto também que nos dá menção disso. E lá em Apocalipse, para finalizar, no verso 22, 16 ao 18, diz, falando sobre Jesus: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Isso é acerca de Jesus. No verso 17 fala: o Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem estiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E no verso 18 finaliza fazendo uma menção acerca de Jesus, de Deus, aliás. Declara a todos os que ouvem as palavras dessa profecia, deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê menções acerca dessa unidade, né, que tem a mesma essência, que tem a mesma substância, que eu defini, por melhor entendimento, como propósito, né, que é da glória. Eles ficam dando glória, ficam exaltando, agradecendo, porque esse é o padrão. Então, a beleza da Trindade, para finalizarmos, está justamente no fato de três pessoas eternas e distintas, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, viverem em eterna e perfeita unidade, ao ponto de nós declararmos que eles são um. Então, eu finalizo essa lição no dia de hoje, e o meu conselho é que vocês não estejam, né, suficientemente alimentados por essa lição de hoje, porque o que eu aprendi é que a gente tem que se aprofundar mais acerca da Trindade. Que você possa dedicar mais tempo, não se contente só com essa aula, porque eu, na minha limitação, na minha forma de explicar, no que eu busquei aprender, eu confesso que isso é bem mais profundo do que você possa imaginar, irmão. Então, que você possa verdadeiramente, né, buscar aprender mais acerca desse Deus Trino, dessa santidade, desse Deus Trino que é composto de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque são três. Então, você tem três pessoas aí para você pesquisar. Então, que verdadeiramente isso possa... minha oração foi essa, que isso estimule você, assim como Gênesis lá, né? Dá uma citação, um spoiler, que isso estimule o vosso coração de buscar acerca mais disso, porque isso é quem Deus é. Na eternidade, nós vamos ficar pesquisando sobre isso. Na eternidade, nós vamos passar a vida eterna
aprendendo os atributos, as características, as coisas acerca de quem Deus é. Que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são, em mesma substância e mesma essência, porque eles têm o mesmo propósito, eles merecem o mesmo poder, a mesma majestade e a mesma glória. Amém? Agradeço a minha oportunidade, quero agradecer a vida dos irmãos que aqui estão, a você de casa também, que essa palavra possa trago alguma clareza, algum incentivo para a tua vida. Essa foi a minha oração. Quero agradecer a vida dos meus líderes, pela confiança, e quero passar a palavra para quem de direito, nosso pastor João Paulo, estará dando continuidade.